Então, bom dia a todos. Daremos início à 13ª reunião ordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para a Situação de Baixa Umidade, PCBU, 2025-2026. Queria pedir, quem puder abrir a câmera para a gente poder nos vermos aqui é melhor. Queria justificar a ausência do secretário Naline, mas ele foi convidado para representar a prefeitura num evento, então está em agenda externa. E a nossa pauta, a primeira pauta, é a integração do PCBU e Operação Altas Temperaturas, que será apresentada aqui pelo Jefferson, né, que é de SMADES. Só para vocês, para quem ainda não está ciente, nós conversamos sobre uma integração do plano com a Operação Altas Temperaturas por uma série de razões, né? A gente pode aqui pelo PCBU levar informações técnicas e tudo mais, mas quem executa é a Operação Altas Temperaturas, então a ideia é fazer uma integração entre os dois, as duas, o plano e a operação, e aí nós tivemos uma primeira conversa com o SMADES e Secretaria de Direitos Humanos para entender um pouco como que está sendo feito o trabalho e se de fato eles entendem que vale, né, essa integração. Então, até porque os órgãos que participam das duas são praticamente os mesmos. Então, eu vou passar para o Jefferson para que ele possa apresentar aí o que foi discutido, né, em SMADES, para que a gente decida junto aí essa integração, se vamos adiante ou não. Então, Jefferson, por favor. Bom, pessoal, obrigado, Luciana. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Acho que só fazer uma breve apresentação. Sou o Jefferson Lima, componho a equipe técnica do Gabinete de SMADES, em específico a Coordenadoria de Gestão de SUAS, e aí faço o acompanhamento de algumas temáticas das quais estão relacionadas diretamente com tomadas de decisão a respeito da gestão. De modo específico, há a possibilidade de que, em algum aspecto, eu também possa dar apoio a alguns comitês, alguns colegiados, que eventualmente discutem sobre temáticas vinculadas à gestão da política municipal de assistência social. Muito embora nós tenhamos esse espaço como um espaço para dialogar especificamente sobre a nossa relação, e aí essa ideia que eu entendo que a gente vai aprimorar de cocriação e caminho nós vamos tomar sobre essa perspectiva de relacionar o nosso trabalho no âmbito do que já é executado na operação altas e baixas temperaturas com o grupo de governança do PCBU. Eu acho que cabe, antes mesmo de avançar em qualquer ponto, contextos que são importantes, né? Nós temos a publicação do ano passado, que é a Portaria PREF 802, que estabelece o plano de contingências para altas e baixas temperaturas. Muito diferente dos anos anteriores, nesse ano, estou falando antes de 2025, né? No ano de 2025, foi tomada uma escolha, entendo que pela gestão, até para otimizar a relação de conexão com alguns planos que já são planos executados em outras secretarias, ou em secretarias correlatas, que são algumas das que estão presentes conosco aqui, mas, ao mesmo tempo, secretarias que já desenvolvem há algum tempo programas ou ações, ou mesmo operações que visam atender a populações vulneráveis, mas, sobretudo, as que se conectam com os impactos das emergências climáticas, com as chuvas de verão, como era chamado a operação, e altas e baixas temperaturas. Foi a primeira vez em que o documento, esse ato normativo, não estabeleceu um prazo de vigência específico. Ele sempre definia um prazo de data X a data Y. Na última portaria PREF, ele dá-se a entender, e aí, a partir de uma compreensão sobre a leitura, né, que essa é minha, pode não retratar exatamente a de outros colegas, mas o texto da portaria PREF 802, estabelecendo que o plano de contingência discute 25 e 26, dá-se a entender que, de alguma forma, ele estende essa validade até o final deste ano, né? Portanto, a gente conecta dentro dessa portaria PREF, que é um ato normativo que nos estimula a desenvolver as nossas
também portarias e documentos normativos para as operações baixas e altas temperaturas e a operação chuvas, né, que era antes chamado chuvas de verão, nós estamos executando sobre a égide dessa portaria ainda. Muito embora eu entenda que a gestão ainda discute como estabelecer, ou talvez, um novo plano de contingência, ou o que estaria relacionado com a publicação da OBT. Eu estou falando isso porque eu acho que é importante caber esse contexto muito breve, no ponto de vista normativo, levando em consideração que a SMADES, pela sua série histórica e até pela sua memória institucional, quando estabelece a operação baixas temperaturas, que em outro momento era chamada de operação frentes frias, e que muda esse nome ao decorrer das suas ações, ela estabelece comumente entre maio e outubro, considerando exatamente o período em que a gente está falando especificamente de inverno, mas, ao mesmo tempo, considerando essas franjas ali de meses que ainda se relacionam com com as intempéries climáticas que estão, de alguma forma, relacionadas com temperaturas mais baixas, né? De todo modo, acho que o grupo já discute isso, com certeza, e a gente consegue compreender pela nossa realidade de vida que há, notadamente, uma diferença sobre esses impactos climáticos, como comumente eram vistos anteriormente. Certamente, talvez muito próximo de maio, a gente já estaria enfrentando algum frio, e nós não estamos, né? Então, mesmo assim, a Secretaria, por essa série histórica, já está trabalhando as perspectivas relacionadas a baixas temperaturas, azeitando os últimos detalhes para a construção da portaria, que define os aditamentos de vaga para acolhimento, que define os aditamentos das equipes de abordagem, que são as equipes de SEAS, que é o nosso serviço especializado de abordagem social, tanto no desenho do SEAS regular, como também do SEAS que a gente chama SEAS 3, que é esse que trabalha com a perspectiva de trabalho à noite, trabalho noturno. Comumente, o período em que a gente tem, dentre um período de baixas temperaturas, as menores temperaturas, por óbvio, né? Isso ainda está em ponto de azeitamento e de finalização, para que a gente possa, pelo que eu estou entendendo, a partir do que eu dialoguei nessa semana e na semana passada com a gestão, já publicar os atos normativos da secretaria relacionados com a operação baixas temperaturas. Só que nos atravessa, por óbvio, a própria relação das altas temperaturas pelos critérios que a própria portaria, que ainda está vigente, que é a portaria PREF, estabelece, que são aqueles critérios específicos que definiriam quais são os estados que nós acompanhamos, né? Se estaria com menos de 11 graus, estaria com 13 graus, estaria com 35 graus, estaria com 37 graus, que são essas duas vias, tanto para altas como para baixas temperaturas. Então, acho que é muito genuíno e verdadeiro trazer para vocês que não há discussão específica neste momento sobre os aspectos relacionados às altas temperaturas. Nós estamos avançando nos aspectos das baixas temperaturas, considerando que é iminente o fato de que daqui a pouco a gente deva entrar em um período de frentes frias e, naturalmente, pela própria questão relacionada com as estações do ano, a gente compreende que é provável que essas primeiras ou última semana do mês de abril ou primeira semana do mês de maio já comece a diferenciar um pouco a relação climática e a gente consiga já ter tanto o aparato normativo consolidado para que a gente possa fazer o que, de fato, a gente faz como atividade comum todos os anos, mas, ao mesmo tempo, poder atender a população nessas nuances das altas e baixas temperaturas sempre flutuando em algum aspecto. Isso é um desafio posto, mas, antes disso, eu queria trazer só esse contexto normativo que eu acho importante para também atualizar em que ponto, nesse momento, a SMAD está sobre as discussões relacionadas a operações que versam ou que são atravessadas ou que têm algum nível de tangenciamento com o debate climático. Acho que esse é um contexto fundamental que precisa ficar bastante transparecido. Na última reunião que nós tivemos, que foi uma reunião onde a gente participou, e tinha a Cris, que é a representante de CEPAS, que é a nossa coordenação de pronto atendimento social, coordenação essa, inclusive, que faz a gestão desse CEAS 3, que é esse CEAS noturno, e que, inclusive, tem uma expertise gigantesca sobre essas relações de abordagem social, principalmente em questões de emergência.
ela não pôde estar presente conosco. O Augusto também, representante do gabinete, hoje não pôde estar conosco, mas, de todo modo, acho que cabe um breve resumo ainda dentro dessa fala introdutória, que se relaciona com o que a gente discutiu. Muito brevemente, naquele último encontro, basicamente a gente queria, como a própria Luciana falou, azeitar o entendimento de como a gente poderia colaborar. E entre as discussões que a gente trouxe, eu pensei ali e refleti sobre possíveis dados que a gente conseguiria conectar com o que é o cerne do trabalho do grupo de governança do PCBU, a própria lógica de trabalho, quando a gente está falando de modo geral, né, pensando nas ações que o comitê fala, nessa própria relação das baixas umidades, né, do plano de contingência de baixas umidades, e aí a gente pensou ali em dois dados estatísticos, né, produzidos pela Coordenação do Observatório de Vigilância Socioassistencial, que é COVES, que aqui a gente chama, pudesse nos dar aporte elaborando esse entendimento. Eu não preparei uma apresentação, como vocês estão percebendo, porque eu ainda achei que era importante, primeiro, compartilhar os dados para que a gente possa entender se esse universo de dados conversaria com a nossa perspectiva. Mas, basicamente, pensando que a gente está falando de baixas unidades, a gente vai, por óbvio, relacionar públicos ou segmentos, né, pensando na nossa política de atendimento, que seriam, de alguma forma, mais acometidos ou diretamente mais acometidos por essas relações, e aí, sem sombra de dúvidas, idosos e crianças, né? Pessoas idosas e crianças, mas, ao mesmo tempo, considerando que a relação da população em situação de rua, né, também se relaciona estatisticamente e também diretamente com essa abordagem, a gente achou interessante tentar compreender a partir dos últimos dados e os dados mais atualizados que a equipe de COVES tinha, né, que do observatório tinha, para compreender aonde está o adensamento dessa população em situação de rua. O dado é quase muito óbvio, né? Está na região central, né? Mas a gente queria poder compreender a partir dos dados mais atualizados aonde essas pessoas estão, até para que a gente pudesse tentar linkar uma possibilidade de tentar atender mais diretamente a essa população, considerando os aspectos, né, que eu entendo que estão relacionados com a própria condução do trabalho do plano de contingência. E, por último, a gente pensou em estabelecer a possibilidade de conectar com os parceiros que estão presentes e até com o Seclima, por ser essa secretaria catalisadora do debate, como nós poderíamos desenhar capacitações ou, em algum tipo, formações específicas direcionadas à rede, pensando na nossa rede, a rede parceira tem quase 1.400 serviços, que vão, né, desde serviços do que, como a gente define e divide, né, de proteção social básica e proteção social especial. Então, essas complexidades de vulnerabilidade vão também se adensando nos aspectos de cada abordagem dessas proteções, e pensar em como a gente conectaria isso junto com um organismo que é interno da SMADS, que é o SPASO, que é o Espaço do Aprender Social, é assim que a gente chama. Às vezes a gente fala rápido e pode pensar que é espaço, né? Mas é SPASO, e eles já realizam capacitações, já fizeram um conjunto de capacitações anteriores e estão muito relacionados com outros debates que estão próximos desse aspecto, né? Pensando em formações e capacitações para as equipes técnicas de trabalho. Há alguns dias eu enviei para a ciência de Seclima esses dados e acho que vale tentar projetá-los aqui a partir de como a gente recebeu. Tudo bem? Eu vou Sim. tentar projetar. Só um instante.
Margarete. Pessoal, acho que eu estou conseguindo compartilhar uma imagem, certo? Sim. Talvez suma a minha imagem, mas basicamente esse é um dos dados que a gente pediu. E aí, antes de poder pontuar sobre eles, eu acho importante que a gente faça uma breve contextualização também. Nós estamos diante da elaboração e ainda produção dos dados a respeito do censo Pop Rua do município, que está sendo realizado neste ano. Ele começou ali por volta do final do mês de fevereiro e tem caminhado com as perspectivas distribuídas a respeito do que a própria metodologia do trabalho previu, e nós entendemos que, a partir desse dado, que é um dado, por óbvio, atualizado, a gente tenha uma outra dimensão mais clara e também, por consequente, atualizada, da população em situação de rua em todo o município, né? O último censo, né, que é o que traz as informações mais atualizadas, e no caso é o censo válido na cidade, ele é um censo já realizado e trouxe um contingente de número, que inclusive tem várias abordagens, porque como a gente está falando de uma metodologia específica, que trabalhou com especificidades, tem outros organismos que também realizaram essa pesquisa e sempre, por vezes, encontram outros números, né? É importante que a gente reforce que toda pesquisa é baseada por uma escolha metodológica e esse trabalho, quando foi elaborado em 2021, encontrou um número de um pouco mais de 31 mil pessoas, aproximadamente 32 mil pessoas em situação de rua. Então, esse é o dado que a gente tem formalmente, né, mais atualizado sobre essa população. Mas a gente escolheu, para poder trazer um dado que pudesse compor uma atualização de fato mais próxima do nosso debate, o que no ano passado a gente fez de abordagem de população em situação de rua entre maio e outubro, que foi o período de vigência da operação, no ano de 2025. A gente, portanto, não está trabalhando com dado do censo, porque o censo também tem uma outra abrangência de dados que são ali relacionados. Aqui a gente está falando basicamente das abordagens que as equipes do SES, né, que as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social realizaram no ano de 2025, durante o período de vigência da Operação Baixas Temperaturas no âmbito da SMART, né, que foi de maio a outubro. A gente ainda consegue ver que o grande adensamento é na região central, por isso há esse zoom e esse link, mas a gente também consegue encontrar, de modo geral, que em todos os outros distritos, né, porque aí a gente está falando especificamente das subprefeituras, mas também dos distritos, nós encontramos populações, foram abordadas pessoas em situação de rua, e pode até ser que não necessariamente eram pessoas em situação de rua, poderiam estar em situação de calçada, porque estavam naquele momento em algum aspecto na rua, né? Acho que esse contexto é um outro contexto que não cabe exatamente à discussão, mas eu posso tentar esclarecê-lo daqui a pouco. Mas só para relacionar que esse foi o dado que nós entendemos mais atualizado para poder comparar exatamente no âmbito do que a gente está abordando aqui, que são operações, quais são as informações que a gente tem atualizada em termos dessas abordagens, né? As abordagens são, de fato, muito concentradas na região central, onde a gente tem à disposição, inclusive, no período da Operação Baixas Temperaturas, das tendas, né, que ficam ali, inclusive, em número de duas na região central, uma ali na parte mais próxima da Santa Cecília e outra ali mais próxima da parte da República, inclusive na Praça da República, e a outra na Praça Marechal Deodoro. Portanto, as famílias, as pessoas em situação de rua, de alguma forma, eu acho importante reforçar que famílias é uma conjuntura real desse adensamento, elas têm esses espaços como referência. Então, acabam, de fato, na região central, adensando-se mais. Esse dado também está em um formato de planilha de Excel, mas, basicamente, essa é uma imagem geral para que a gente tenha uma ideia de onde a gente, em termos de abordagem, mais abordou, né?
mais adensamente ali na Sé, na região da República, Santa Cecília, Moca e Bom Retiro, aonde, a partir até mesmo do próprio dado do último censo de 2021, a gente tem, de fato, o maior adensamento de população em situação de rua, nessa região central e na própria Moca, o que não furta a possibilidade de que nós tenhamos também em outras regiões, mas essas são as que adensamente a gente mais tem. Acho que cabe destacar que, nesse momento, a Qualiteste, que foi a mesma empresa que fez o censo de 2021, que foi também a empresa que está fazendo o censo deste ano, está encaminhando as produções dos BIs, que vão deixar os dados um pouco mais palatáveis para a gente conseguir compreender e deixá-los transparentes, claramente. E discutindo com a coordenação da Observatório de Vigilância Socioassistencial, eles nos sinalizaram que há uma perspectiva de que a gente já tenha esses dados entre o final do mês de maio e o começo do mês de junho, porque ainda é importante reforçar que a gente vai fazer, na hora de fazer o recenseamento, a gente aborda as pessoas em situação de rua e também, de alguma forma, acompanha qual é esse número dentro dos nossos serviços. Mas a saúde, que é uma parceira também desse processo, ainda enviará a gente dados que vão ser compostos a partir de como na rede hospitalares, como em todas as suas redes de atenção à saúde, essas pessoas estavam em números, né, quando comparado ao período de recenseamento que a gente fez deste ano, porque já foi feito a pesquisa em si, na rua, e nós estamos agora na parte da compilação dos dados. Quando eu falo nós, eu estou usando claramente aqui a Qualiteste, mas com o apoio de Covas, para que a gente possa construir os elementos vinculados a esse dado mais atualizado da população em situação de rua. Um outro dado que a gente também trouxe, e que achou importante considerar, para além desse, que é o da população em situação de rua, e da abordagem que foi feita durante o período da OBT, é o quantitativo que a gente entendeu ser importante olhar com mais cuidado de famílias unipessoais de pessoas com 60 anos ou mais. Covas nos deu apoio para poder construir isso, tomando como base a fonte específica das extrações do CAD único, né? Que é uma escolha metodológica que a CGB, né, que é a nossa Coordenação de Gestão de Benefícios, compreendeu para nos sinalizar numericamente qual é esse número. Eu vou também projetar para vocês rapidamente esse dado, para que a gente consiga observar. Eu estou compartilhando? Tá sim. Tá carregando. Agora sim. Foi? Vou tentar Não tá aumentar um pouco aparecendo. mais. Apareceu. Apareceu, né? Só para ficar também, estou tentando dar um zoom, só para poder ficar mais claro aqui. Então, aqui ele ranqueou, né, em termos de aonde nós temos o maior número de famílias unipessoais, aqui está por uma ordem alfabética, né? Mas o importante, e aí eu queria trazer, aí a gente fez por distrito, né? Pelos 96 distritos. Não houve uma compilação de diferença por SAS, né? Mas é um dado que a gente pode ainda tratar e apresentar dessa forma. Mas, basicamente, a gente tem essa realidade de lares, né? Ou seja, de número de famílias, né? Podem ser também em situação de rua ou não, unipessoais, que estão compostas com pessoas com 60 anos ou mais. Essa é uma realidade numérica expressiva, né? E para que a gente possa ter ideia de qual é o território com o maior número dessas famílias, a gente encontrou o território... Peraí, pessoal. Com vocês. Nossa, vai. O território do Grajaú. Além disso, desse total, né, de 264 mil famílias, 954, a gente tem as que estão compostas ali pela situação, marcação da população em situação de rua, do que eram dessas famílias, quais delas estavam em situação de rua, e também consideramos o total de vagas de serviço de acolhimento para pessoas idosas que existem nesses territórios
para a gente poder cruzar um pouco essa informação a respeito desse impacto, como esse dado se representa a partir da leitura também da existência de serviços nesse sentido, ou nesse escopo, nessas redes, né, que foi aí cerca de 1985 vagas que atenderiam a essas pessoas. Então, obviamente, há uma diferença entre o número de vagas existentes para acolhimento e essa conjuntura de famílias, mas é importante também lembrar que esse é um dado do CadÚnico, de um modo geral, que não representa necessariamente apenas as pessoas que estariam vulneráveis, né? O CadÚnico é um braço de possibilidades para que você possa ter acesso a vários outros universos de programas, e alguns deles estão relacionados com o benefício de prestação continuada, que naturalmente está relacionado com a população idosa, de pessoas, o conjunto de pessoas idosas nesse contexto de vulnerabilidade, mas também outros dados. Eu acho que aqui são dados ainda, por óbvio, né? Vou parar de compartilhar, são dados ainda iniciais, para que a gente possa entender como compreender a conexão dele dentro do nosso debate. Pensando que, de um universo que nós propomos, de conseguir tentar primeiro entender aonde essa população de situação de rua está, e, mais ainda, quais segmentos, pensando na política, poderiam ser mais acometidos dessa relação dos fatores relacionados com a baixa imunidade, que são crianças e pessoas idosas, mas especificamente a gente trouxe aqui de pessoas idosas, a gente entende que esses dados podem trazer à tona algumas possibilidades de reflexão que ainda estão abertas, certamente, para que a gente possa, em conjunto, tentar debater para que caminho nós vamos tomar. Há uma disposição da SMAD de que a gente possa fazer o apoio direto ao PCBU, sem sombra de dúvidas, ao comitê, mas até pelo próprio espaço ainda de encontro. A última vez que a gente nos encontrou, nós discutimos um pouco, e eu entendo que esse é um momento para a gente discutir um pouco mais. Esses são dados que a gente entendeu possíveis de apresentar nesse momento, mas ainda deixando aberto para alguns questionamentos ou espaço que a gente possa trazer de maneira co-criada aqui, outras perspectivas para poderem serem trabalhadas. Como eu falei, não houve uma apresentação, porque eu entendo que ainda são dados que a gente vai tratar e compreender melhor, mas eu queria escutá-los sobre o que isso possa ter provocado a vocês a respeito de quais reflexões a gente pode tomar, e ao mesmo tempo fico disponível para esclarecimento de algumas dúvidas. Obrigada, Jefferson. De alguma forma, vocês pensaram lá sobre essa integração entre o plano e o comitê? Dividindo com o gabinete sobre essa relação, não somente a secretária, mas as equipes técnicas entenderam que a gente iria precisar demandar da participação desse debate de CEPAS, que é a Coordenação de Proteção, de Coordenação de Pronto Atendimento Social, e do espaço, para conectar as relações da abordagem e conectar também as relações das capacitações. Nesse momento, ficou muito claro e para mim muito maduro pensar que a conexão poderia vir de início, tentando pedir de empréstimo uma relação de apoio do comitê, para a gente avançar já de início nas formações e capacitações, tentando contar com alguns técnicos que pudessem nos colaborar nesse sentido, sejam de Seclima ou de outros espaços que a gente poderia relacionar, e tentar criar esse calendário com vocês, para que a gente possa estabelecer já as formações. As formações ficaram, para mim, como um objeto muito claro e direto, para que a gente possa já avançar. Os outros dados e essas relações de como a gente poderia relacionar as abordagens e outras, essas eu entendo que a gente ainda precisaria aprimorar um pouco mais esse debate. E por que não trazer um calendário ou uma sugestão de cronograma para o trabalho dessas capacitações? Porque a gente ainda não sabe quais seriam os temas, mas pensou em alguns de modo geral e gostaria de poder tentar entender como eles poderiam se conectar com a agenda do trabalho, tanto do PCBU, como, ao mesmo tempo, dos trabalhos que a gente já realiza com o espaço. Fabi, você quer comentar? Eu queria agradecer, Jefferson, pela explanação, né? Você trouxe bastante dado interessante. Eu acho que se houver uma concordância, né, com os SMADs, eu acho talvez que o primeiro passo seria a gente formalizar, né, esse grupo, fazendo talvez a junção disso em decretos mesmo, portarias, em vez de ter duas separadas, né, escrever só uma, né, em conjunto,
para que a gente coloque nelas, e aí com o tempo, claro, a gente vai falando melhor, por exemplo, sobre essa questão das capacitações. Eu acho que isso já é um segundo passo, né? Eu acho que o primeiro passo Claro. talvez seria formalizar o grupo, né? Num instrumento normativo mesmo, para que a gente possa juntar os dois que já existem em apenas um, né? Ou, na verdade, mais do que dois, né? Porque tem várias portarias aí separadas, né? Talvez fazer primeiro uma minuta, né? Que ambos concordem. Concordo, Fabiana, até porque eu Sim. penso assim, isso tinha sido uma dúvida que eu tinha apresentado no nosso primeiro encontro, se a gente iria compor o comitê, especificamente, ou se a gente pensaria em juntar as alternativas que já existem normativas para que a gente possa conectá-las e estabelecer um entendimento conectado e aí em um outro ato normativo. Eu ainda acho importante lembrar que quando a gente está falando do plano de contingência para baixas e altas temperaturas, a gente está falando também de uma relação com várias outras secretarias. Algumas delas estão aqui, mas a gente tem outras que ainda compõem lá. E eu entendo, pelo que eu tenho acompanhado em ponto de atualização normativa, que direitos humanos têm feito um pouco dessa, como eu acho que de uma maneira muito não tão técnica, mas diretamente coloquial, que foi o termo que me remete agora, foi fazendo essa conexão, né? Foi juntando os dados e, nesse momento, inclusive, para a portaria do comitê que discute baixas e altas temperaturas, foi Direitos Humanos que provocou as secretarias que compõem isso para poder indicar os seus representantes. Então, é importante conectar aqui Jefferson, só colocar, essa reunião é do PCBU, então as secretarias que estão nessa reunião são as reuniões do PCBU, tá. e Não, vocês como convidados. não, para mim fica claro, mas eu só estou dizendo que se a gente for pensar numa conexão de atos normativos, sem sombra de dúvidas, essas outras secretarias vão precisar estar Claro, presentes, né? lógico. Então, assim, eu entendo que existem outras dimensões das quais a gente ainda poderia acessar para poder se conectar, mas se é um ato normativo só o PCBU e SMADs, eu acho que a criação de uma minuta é um bom fundamento e a gente pode avançar. Mas eu acho que não é isso, É isso Fabi. que eu quero. É PCBU com SMADs ou é PCBU com altas temperaturas? A ideia seria perceber o quanto as temperaturas, né? Acho que Porque a se for ideia não é. Pode falar. desculpa. Eu Porque acho se que for altas e PCBU baixas, né? com altas e baixas temperaturas, a gente está falando de um conjunto de outras secretarias, Isso. inclusive não é a SMADs quem produz exatamente, a SMADs operacionaliza boa parte da construção material desse debate. As tendas, o aditamento das vagas, mas nós temos um conjunto que, se eu não me engano, é de 8, 9 secretarias, e tem cada uma os seus pontos, né? Se a gente for pensar em trazer essa conexão, é importante que essas outras secretarias estejam presentes. Não, a ideia é essa mesmo, viu, Jefferson? É que a gente conversou primeiro, até porque a saúde que está aqui faz parte também, eu acredito que o CGE também, enfim, outras secretarias sim. que estão aqui fazem parte lá. Então, a ideia é, agora, se for, vamos ouvir todos, né? Mas a ideia é que tenha essa reunião ampliada aí com todos do altas Claro. temperaturas. Magali. Oi, bom dia. Obrigado pelos dados, foi muito bom ouvir, né? E entender um pouco, né, do trabalho que é feito. Eu já tinha dado minha opinião, eu realmente concordo com vocês de ter essa integração. Só que as outras, a baixa e altas temperaturas, além dela ter várias secretarias, dentro da saúde participam várias pastas. Então, participa a atenção básica, que é o que você falou dos dados de atendimento, da população do POP Rua, né, de atendimentos, participa o SAMU, e aí eu lembro que quando era a portaria, quando era só baixas temperaturas, o SAMU dava capacitação, o profissional do SAMU dava capacitação para esse grupo de atendimento de urgência, que era bem bacana. E além disso, e aí nós, enquanto saúde, nós estamos estamos na operação baixa umidade. Então, para se juntar, teria que descrever o que cada um deveria fazer, porque teria que participar mais de um setor de cada pasta.
né? Aqui, pelo baixas e altas temperaturas, aqui em Covisa, quem participa é o gabinete, porque nas baixas temperaturas tem que montar a tenda de vacinação. Nas altas temperaturas, montam-se as tendas PETs, então é com a zoonose. Então, por isso participa o gabinete, porque eles dão, vocês, não sei quem dá o start e rapidamente é montada essas tendas. Então, eu acho ótimo que se una, mas eu acho que a gente também tem que escrever o que nós vamos discutir em cada período. Baixa umidade dá para discutir junto com baixa temperatura, que acaba ficando mais ou menos, né, no mesmo período. E altas temperaturas acaba pegando mais no período do fim do ano, que acaba sendo quase o mesmo período do plano de chuvas, né? Então, acho que a gente teria que descrever bem isso. É isso. Posso tirar uma dúvida também? É uma curiosidade. É que você falou da população em situação de rua, que é o mais vulnerável, mas você falou em algum momento, eu não sei se eu perdi, da população em situação de calçada. Qual a diferença? Você está com o microfone fechado. Essa é uma diferença muito comum e perguntada pelas pessoas, né? Quando a gente está falando de pessoas em situação de rua, a gente está reconhecendo que essa pessoa está nessa situação e, de alguma forma, também foi abordada, mas ela está acolhida em algum serviço, com um perfil para a população em situação de rua. Ou seja, a gente tem uma rede de serviços de alta complexidade que atende essa população em situação de rua. A população em situação de calçada, embora não seja tão distante desse conceito, ela é aquela ainda resistente para poder caminhar para o acolhimento, ou seja, ela continua na rua porque prefere estar naquele espaço. Então, a gente atende as duas pessoas a todo momento, né? Tanto pessoas em situação de rua como pessoas em situação de calçada, mas uma diferença essencial é que uma delas está relacionada com o fato de que ela já está acolhida, está em situação de rua, mas acessa o serviço diretamente e está acolhida, porque a gente também tem os núcleos de convivência. Eu posso acessar e continuar na rua, e ainda ser também considerada uma pessoa em situação de rua. Mas essa em situação de calçada, ela é aquela que, de alguma forma, é resistente para o acolhimento e continua na rua, na moradia e acampando com barracas ou da forma com a qual ela estabelecer o seu convívio naquele espaço. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, eu queria perguntar para vocês como que a gente pode dar prosseguimento a isso, né? Não sei, vocês que estão nos grupos de altas e baixas, tal, o que que vocês sugerem para que a gente possa dar prosseguimento? Uma próxima reunião, que a gente participe na reunião desse outro grupo e possa levar essa proposta, escutar, enfim. Como que vocês acham? Eu não sei também se essa alta e baixas temperaturas têm reuniões mensais, eu não sei como funciona. Então, Lu, rapidinho, vou falar, não sei se alguém ia falar. Foi publicado, eu entendo, aliás, não foi publicado ainda, eu entendo que relacionado em um processo SEI recente, que Direitos Humanos estava acompanhando, e nós temos um representante de direitos humanos hoje aqui, ou não? Temos, né? Não, não Não veio pôde vir. ninguém. A gente Porque convidou, mas porque se tivesse, seria bom para que a gente pudesse entender em que ponto está. Eu posso fazer essa conexão porque estou próximo, posso conversar com o chefe de gabinete e tentar trazer um retorno para vocês, me comprometo a fazer isso, para entender como vai ficar a agenda do comitê permanente de situação em baixas e altas temperaturas, porque o plano de contingência é uma coisa, né? E o outro é o comitê, que seria algo próximo do que a gente está fazendo aqui. E eles têm uma agenda, mas eu confesso que eu não sei como é a agenda deles, se é quinzenal, se é mensal, qual é o formato dos encontros. Como é essa MDHC que está fazendo a junção e encaminhando a minuta para a publicação, eu compreendo que eles possam ter informações mais detalhadas sobre como vai ser o desenho, porque essa reunião, que certamente vai ocorrer, que é a do comitê, ela pode ser uma reunião que a gente, de alguma forma, participe ou colabore, de certo modo. Mas eu não sei a agenda, eu só tenho clareza de que é direitos humanos que pode nos dar essa informação.
Agora eu Se você adianto. puder falar com eles, Jefferson, e nos dar esse retorno, Fala, porque me assim, eu acho que comprometo. agora é isso, é a gente tentar levar essa proposta para o comitê de altas e baixas, para daí, se aceitarem, a gente partir para a minuta e tudo mais. Mas primeiro precisam entender se eles querem, né? E assim, não, embora, como eu falei, né, acho que até para ficar muito claro, né, a Smarts ela se desponta como uma secretaria que, inclusive nessa minuta, está como co-coordenadora das ações desse comitê. No entanto, a co-coordenação é até algo inédito, que não existiu em nenhum dos outros atos normativos. A gente até questionou como eles estão nos indicando como co-coordenador, sem, na verdade, especificar quais são as atribuições desse co-coordenador ou a figura dessa pessoa. Então, já há uma comunicação com direitos humanos nesse sentido, embora eu não tenha tido resposta sobre essa pergunta que eu fiz a eles, do co-coordenador. Mas eu me comprometo a enviar uma mensagem e respondo naquela cadeia de e-mails que a gente já recebeu, e aí vocês podem encaminhar para os participantes do comitê para dar ciência ampla, ou como vocês preferirem, porque eu entendo que a partir da publicação é que a gente deve ter a instituição do comitê, por óbvio, né? E uma agenda, caso eles já saibam, eles devem, se compartilhar comigo, eu compartilho com vocês. Tá ótimo. Obrigada. Uma última coisa, Lu, assim, e assim é fato, né? Como eu falei, por isso que eu iniciei falando sobre como a gente está nesse momento em termos de construção de atos normativos. A gente já sabe que estando frio ou estando quente, não importa. É muito comum que entre maio e outubro a gente já faça os trabalhos direcionados a baixas temperaturas. Então, a gente já está caminhando com esses atos normativos e entende que, de alguma forma, por essa própria organização, a SMAD já provoca esse comitê a fazer as suas reuniões. E o que eu soube é que nessa semana aconteceria uma reunião a nível de gabinete do prefeito para poder fazer os azeitamentos com essas secretarias e estabelecer as agendas a serem trabalhadas. Tá? Essa não é uma agenda que eu participo, mas em divisão com o gabinete, eles deram ciência disso. Eu posso, inclusive, já nesse e-mail que eu vou dar o retorno, sinalizar se houve alguma atualização nesse sentido. Tá ótimo. Obrigada, ficamos aí no seu aguardo. E agora, partindo aí para a rodada de participação das secretarias, o Condec eu acho que não tem ninguém aqui, né? Então, eu pergunto se Covisa tem alguma atualização. Não, tem, Renata? Quer falar alguma coisa? Não tem. Provavelmente começa, a baixa umidade está começando agora, né? Hoje falaram, mas ainda não deu, não teve, né, Nazário? Então, Tá. a gente não tem nenhum dado. Obrigada, Magali. Bruno, tem alguma atualização para fazer por Cocel? Bruno? CGE Nazário? Não, sem perguntas, apenas agradecendo ao Jefferson pela exposição do trabalho, né, desenvolvido até agora. E praticamente a gente já sabe, nós lá do CGE sabemos que é o óbvio, né? A maior parte da população de rua realmente ela se concentra na região central. Muito embora nem sempre seja mais fria, né? Geralmente é até mais quente. Mas, de qualquer maneira, né, no outono e inverno, essa população se concentra ali. Muito obrigado a vocês. E Fabi e Angélica, por ser clima, alguma coisa? Só avisar que a próxima reunião a gente vai trazer o pessoal da primeira infância, né? Eles vão trazer o tema dos impactos dos eventos climáticos extremos na primeira infância, é uma meta do Plan Clima, é a meta 85. Então, todos os anos a gente tem que trazer essa temática para o grupo, né? Tanto do PPC quanto do PCBU. Então, mês que vem eles estarão conosco aqui. Fabi? Por enquanto nada também, e a gente só se coloca à disposição para conversar com o pessoal, né, de altas e baixas temperaturas para ver como que a gente vai estruturando isso aí, né, falando com todas as pastas possíveis e fazer um monstrão, né, igual é o PPCV, por exemplo, o PPC, né, agora. Acho que essa é a ideia mesmo, Eu ficar mais adorei, eficiente, Fabi. né, Desculpa te interromper, mas eu adorei o termo monstrão. Porque monstrão. vai ser isso, assim, bem grandão mesmo. Eu acho que a porque ideia a nem... gente quer executar, né? Não só ficar no Exato. debate.
E as pastas ficam muito separadas, né? A Magali até trouxe, né, que tem várias pastas dentro da Secretaria da Saúde que atuam, e muitas vezes as pastas no mesmo órgão, às vezes não se conversam, né, tanto a ponto de saber o que a outra está fazendo. Aqui na Seclima a gente fica realmente bastante perdido, porque a gente não executa nada, então a gente fica tentando saber um pouquinho de tudo para ver como que a gente pode ajudar, mas às vezes a gente fica de fora também, né? Então a ideia é integrar mesmo todo mundo para que todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo, né? Às vezes tem gente fazendo as mesmas coisas ou fazendo coisas que o outro pode fazer melhor, né? Então acho que a ideia é essa mesmo. Na Obrigada. verdade, a gente executa muito, Fabi, muito mais do que a gente deveria. Executa assim, não na rua, no campo, né? Mas ali mexendo os pauzinhos, né? Bom, aqui na minha pauta tá sugestões de pauta, mas a Angélica já falou que nós vamos trazer a primeira infância, então já está resolvido. E eu queria, em nome do secretário Naline, agradecer mais uma vez aí a presença de todos, agradecer o Jefferson aí por essa aula. Obrigada. Para a gente é muito importante esses dados. Se você puder mandar para a gente também. Eu mandei, Lu, eles, Ele desculpa mandou. interromper, Ah, mas mandou? eu vou mandar eles compilados e tratados com essas divisões, porque eu mandei, por exemplo, o distrito, mas eu vou fazer isso com o SAS, eu pedi apoio de POVs e não consegui ter a resposta a tempo da nossa reunião, para que eles possam compilar certinho com uma referência, inclusive nos mapas, para nos ajudar, porque eu acho que isso fica mais gráfico, fica mais bonito também e palatável em termos de dados, né? Perfeito. Então é isso, gente. Obrigada e vamos em frente. Bom dia para todos. Obrigada, Obrigado, obrigada, pessoal. Jefferson. Obrigado, Obrigada, pessoal. bom Bom dia. Bom dia a Obrigada. todos. Tchau, tchau.